Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo reflexivo no canal Espírita Cristão e é muito bom poder abordar qualquer tema, né? Ter a liberdade para isso. Eu acho que eu amo muito a filosofia, sempre amei muito a filosofia, porque a filosofia te permite questionar, criticar, discordar, né? E tudo que é muito engessado é muito perigoso, né? Todo engessamento ideológico, psicológico, filosófico, religioso, né? Quantas pessoas caminham insatisfeitas porque são reprimidas, né? E repressão não é educação, né? Repressão sexual não é educação sexual. É você impedir que uma força se manifeste. Então, o vídeo de hoje é para a gente refletir com liberdade. Já passou a eleição, né, presidencial, mas eu acho que tem muita coisa desses últimos anos a ser digerida, a ser refletida, a ser analisada. Acho que a primeira coisa é saber discordar sem ofender, né? Sem atacar, sem xingar, sem... Eu acho que a gente precisa aprender a refletir. Acredito até que o Brasil, durante esses últimos anos, caiu no bolsonarismo por falta de filosofia, por falta de reflexão, de estudo, né? E de certa forma tudo que aconteceu, esse retrocesso que foi a presença de um cidadão como Bolsonaro na presidência da República, com uma mentalidade tão atrasada, atacando minorias, falando bobagem, estimulando, propondo um religiosismo farisaico, né? Porque o farisaísmo moderno está aí. O fariseu na época de Jesus eram os religiosos que mostravam uma figura, mas no fundo não eram pessoas espiritualizadas, né? E isso existe muito. Uma vez eu presenciei um religioso conversando com outro da sua mesma denominação religiosa e ele disse assim, fulano morreu, né? Então, morreu. Nossa, era uma pessoa tão boa, pena que vai para o inferno, né? O outro, pois é. Então, no entendimento daqueles dois religiosos, a pessoa ia para o inferno porque não havia ido para a igreja deles, não pertencia à igreja deles. Não importava se ela era uma pessoa boa, eles reconheciam que ela era uma pessoa boa. Importava que ela não tinha ido para a igreja bater cartão, aceitar Jesus. Isso é religiosismo, isso é fundamentalismo religioso. Isso é perigoso. Então, quando o Bolsonaro sobe ao poder e junto toda essa mentalidade retrógrada, atrasada, porque eu posso acreditar no que eu quiser, desde que eu não acho que o outro tenha que acreditar naquilo, né? Agora, quando eu subo ao poder, quando uma figura assim sobe ao poder e passa a entender que todo mundo tem que rezar segundo aquela cartilha, isso é altamente perigoso. Nem Deus faz isso conosco, né? Ele não desce aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Vão passando diretrizes, os missionários divinos vêm, passam diretrizes, mas não há imposição. De Moisés para Jesus e até o Espiritismo, olha a evolução, né? Moisés não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Jesus vem e propõe amar, perdoar. Moisés fala a infância psicológica da humanidade. Jesus falou a adolescência psicológica da humanidade e disse que não poderia dizer tudo, mas que o outro Consolador viria dizer. E o Espiritismo vem refletir, vem filosofar, por isso que ele é filosofia também. Então, um retrocesso, como que a gente vivenciou, é porque ainda há esses bolsões de mentalidade realmente fundamentalista, atrasada. Eu vi muita gente assim, que em grupos de WhatsApp, muita gente que vivia mandando mensagens de paz, né? Paz do Senhor, a paz de Jesus, aquelas músicas melosas, tem umas músicas religiosas, né, que ninguém aguenta, né? Aquilo
Ninguém aguenta de tão ruim. Eu prefiro um rock do Pink Floyd do que certas músicas religiosas. Me parece muito mais divino um Pink Floyd tocando do que certas ladainhas e músicas religiosas. Você pode discordar, tá? Pode discordar à vontade aí, mas a gente precisa falar o que acredita, né? Porque o divino é o belo, é o bem, é o bom, né? Não adianta você estar falando de Deus, mas a sua atitude não ser divina, não ser de bondade, né? O céu, para esse pessoal fundamentalista, não é um céu de bondade, é um céu de privilégios. Então, por trás do fundamentalismo tem muita coisa ruim, né? Muita coisa. Então, eu via muita gente mandando mensagem, paz do Senhor, a paz, irmão, papapá. E depois defendia Bolsonaro, que fazia arminha dentro de igreja, né? Bandido bom e bandido morto. E percebam a diferença, né? Como é que eu falo de paz e falo que bandido bom é bandido morto? Então, é o religiosismo, que não tem nada a ver com a espiritualidade, o religiosismo, que é o farisaísmo, é o oposto da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é o bem, é o respeito às diferenças, né? É leveza, é disciplina sim, mas é respeito ao ritmo do outro, à concepção do outro. E analisemos o que aconteceu foi que essa força, né, o bolsonarismo, que é um tipo de nazismo brasileiro, né, a mentalidade, o tipo, né, em que se apoia, isso acendeu com muita força e tem os apoios, que são pessoas que pensam exatamente assim. Isso já ainda está aí, né? É uma coisa, é uma força da sociedade que a gente tem que estudar, refletir, conscientizar para vencer. Para vencer. Há uma passagem bíblica que diz que a liberdade é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é a liberdade. E no fundamentalismo religioso, não é assim. Não há liberdade, né? Você não pode se expressar, você não pode. Então, por trás disso, né, há muita coisa a ser refletida, há muita falta de espiritualidade. Espiritualidade não é aquela coisa mística, viver meditando, distante de tudo. Não, é a prática do bem, é o respeito. Um ateu pode ter muito mais espiritualidade do que um religioso. Não assustem, mas é fato. Porque Deus, o negócio não é acreditar em Deus, é sentir Deus. Acreditar crença é mente. São conceitos. Tem muita gente que fala de Deus, mas não está falando de Deus, está falando de uma crença elaborada. Conseguem me entender? Às vezes a pessoa acredita no Deus criado pela mente dela. É aquele conceito, aquele Deus sentado, né, de barba branca, julgando as nações, jogando um raio na cabeça de um, jogando um raio na cabeça do outro, sobretudo os inimigos. Eu lembro de Rubem Alves dizendo, né? Para acreditar no inferno tem que ter muita vingança a se realizar. Olha que coisa fantástica, né? Eu nunca acreditei no inferno eterno, porque se o inferno eterno existe, Deus está pior do que eu, pior do que nós. Uma pessoa boa manda alguém para uma condenação eterna? Não manda. Então, o inferno é uma figura, um mito bíblico a ser decifrado, decodificado pela espiritualidade. Inferno é interior, é tudo que é ruim. E a própria Bíblia mostra que o inferno não é eterno e terá fim. Porque no Apocalipse fala que o inferno e o diabo serão lançados no lago de fogo. É um símbolo, né? Ou seja, o fogo consome tudo, purifica tudo, recicla tudo, né? Limpa tudo, né? Então são figuras a serem decodificadas. Mas a pessoa mal acredita no inferno piamente, sobretudo para mandar para lá os seus inimigos. São pessoas muito caridosas, né? Agora vejamos, Jesus pede para a gente perdoar os nossos inimigos e ele mandaria para o inferno os inimigos dele. É de uma coerência total, né? Isso é um mito infantil, é verdade. E é uma verdade espiritual se entendida espiritualmente. Então essa é a proposta do Espiritismo. Não estamos falando aqui de política A, B, C ou D, mas de uma mentalidade, de uma crença, de um retrocesso. Esses bolsões de desequilíbrio, né, de retrocesso, isso de vez em quando emerge, mas a sociedade avança. Kardec explica, o progresso acontece.
inexoravelmente, como um trator passa por cima. E isso tudo passa, graças a Deus que isso tudo passa, né? E Bolsonaro é um irmão em humanidade, né? Um ser humano, embora as palavras dele não pareçam, não tenham nenhuma humanidade, né? Mas está em evolução, como todos nós também temos nossos defeitos, é claro, e muitos. Mas estamos falando dessa mentalidade que precisa mudar. A gente precisa refletir, porque até onde se fala tanto de evangelho, nós vimos, né, nesses últimos anos, uma força tremenda apoiando esse retrocesso. Então, que evangelho é esse? Também precisamos entender que evangelho é esse? O que se acreditou em quê para apoiar todo esse retrocesso de ataque aos gays? Ah, mas a Bíblia ataca. Jesus não. O Antigo Testamento, alguns textos de Paulo sim, mas Jesus não. Então isso também a gente precisa analisar. Vou lançar um livro, talvez esse ano, a Bíblia vista com outros olhos. Na verdade, reeditar, né? Um livro vai sair reeditado, ampliado, que a gente analisa também bastante disso. Em que nós acreditamos, né? A fundamentação disso. Então vamos pensando, vamos refletindo, é muita coisa para refletir. Esses últimos anos trouxeram material muito forte para a gente refletir e mudar, né? Mudar sempre é tempo. Um dia de paz a todos.